Eu gosto. Então, isso eu notei antes de conhecer só pelo trabalho, desde 2019. Eu falei que tem alguma ligação com o capitalismo, ou é familiar, ou você conseguir conciliar a parte da arquitetura mesmo com uma carreira militar, mas enfim, isso é bem legal. E você arranjou tanto boneco de militar, tanto bloco assim, vi que você se esmerou bastante nessa apresentação. Achei bem legal. Você conseguiu fazer a gente entrar aí dentro, né? A gente entrar aí dentro, a gente vê as coisas acontecendo e ver um pouco disso daí. Isso foi fantástico. Aí eu tenho os pontos positivos e os negativos, né? Só para os positivos, né? Já devia ter falando dessa paixão dele. Eu gostei muito dessa ideia da caixa d'água. Se eu tinha visto falar por ele também, é verdade. Ficou fantástico assim, com a composição com o contraponto vertical. Ele tem também uma representação de poder grande aí, bem interessante. A questão de vigilância e tudo mais, você poderia ter deixado partido disso também. Você falou isso que os vigias, as guaritas ao redor ali, né? Também poderia ser um ponto interessante para você fazer. Legal a ideia da sistema imaginário, a questão do bloco na frente uma coisa meio obrigatória hoje, é o teto verde. Eu acho legal que você também se preocupou com isso. Você se preocupou também com a questão da iluminação ambiental do prédio. E agora eu vou começar a os pontos negativos, tá? Você fez um prédio e eu entendo assim que para a competitividade dos exércitos, hoje o prédio tem que ser o mais versátil possível. Eu acho que você poderia ter tirado bastante partido da versatilidade do prédio e conseguir fazer isso. Aqui é uma alvenaria. Não, isso aqui, gente, é um salão. As divisórias estão assim, a gente tem uma iluminação central e você pode mudar isso daqui conforme a necessidade. O sistema estrutural mais móvel, assim, mais exatamente. Já a partir disso, esse domo podia ter ido até para a frente de baixo, na sala de baixo ficava sem ventilação e iluminação natural, né, somente artificial. Eu acho que isso podia ter melhorado um pouco a questão do teto verde. Faltou estudar um pouquinho mais o detalhe dele. Ele precisa, ainda mais esse sistema que você colocou, que tem aquela água embaixo, que fica direto, precisa de uma camada maior. Ele, na verdade, é um piso elevado de grama, né? E talvez faltou se tentar nessa parte aqui um pouquinho mais isso. O auditório acabou ficando embaixo dele, com o pé direito bem baixo também. O auditório poderia ficar com o pé direito bem mais alto, melhorar até a questão acústica, todas as instalações que tem que ter um auditório hoje, né? Que iluminação, som, até de incêndio, de pânico. Agora tem um auditório, né? Mas tem essa parte. A parte técnica também é para a representação de cotas. Umas cotas enormes, umas cotas minúsculas, os textos grandes. Essa parte assim, de formalização do projeto. Padrão. Padronização. Padronização é coisa de cara, né? Na hora de imprimir a gente vê, mas eu concordo plenamente. Depois de imprimir, checar, assim, são pontuações, né? O que mais que eu notei? Acho que é isso. No começo eu não entendi direito por que você fez essa ocupação, mas agora você explica, eu não entendi. Você deixou, na verdade, tem quatro manobras ali, para os blindados e tudo mais. Eu não estava, no começo eu não entendi por que você deixou aquela área ali e devastou a mata daqui. Eu poderia ter deixado mais mata, porque sei que sobrou muita mata ali para fazer treinamento militar ainda, né? Mas hoje assim, a gente sempre pensa bem, né? Se arrancar as árvores, por que será que não tem como evitar? Mas agora eu vi um pouco melhor. Ele hierarquiza e define a ocupação desse campo de manobra. Até num acampamento simples, normal, que se faz um barraquinho, a disposição das barracas, no centro tem uma área de baixamento de bandeiras, essas coisas. E em relação à arquitetura,
que no complexo geral tem uma arquitetura interessante. Falei da torre da Caixa d'Água, o polo esportivo. Agora, quando a gente chega próximo das edificações, ainda não tem assim, aquela qualidade arquitetônica, mas eu também não sei se para o Exército, pelo menos eu tenho a impressão que eles não estão tão focados nisso, estão focados no algo nacional, não sei se foi esse mas é um ponto negativo. Acho que dava para ter trabalhado assim, a parte a gente chega perto dos blocos para valorizar um pouco mais a arquitetura. Mas, no geral, eu vou te falar, parabéns pela tua apresentação, pela tua pesquisa, pela maneira como você se aprofundou no tema e dá um bom trabalho. Obrigado. Eu tive vontade de trabalhar muito, né? E aí, assim, algumas coisas que vê nas pranchas, ou mesmo dentro da pesquisa, eu não tinha mudado, eu não tive essa leitura anterior, mas aí a gente vê na apresentação. Esse ano, por coincidência, eu tinha ido ao Rio, meu pai foi para ver os Jogos Militares, né? Os Jogos Militares. E aí eu estava vendo, até a questão da piscina, uma das coisas que mais chamou a atenção, e aí só aparecia no seu programa esportivo, lá no início da cobertura muito grande, é que o pedaço militar ele tem as provas individuais mais diferentes, né? Então é uma Olimpíada Militar, e aí uma das provas na piscina, a pessoa entra, uma prova que as pessoas têm maior dificuldade, é essa a dificuldade da água, ele entra uniformizado com o equipamento e ele tem que ir se livrando de tudo para chegar do outro lado da piscina. Tem uma pista de obstáculos. É uma pista de obstáculos na piscina, então são 3 águas. Aí tem uma relação que acho que é aquela que o poço que você tem da plataforma de saltos te dá, que é de água turva também, que tem uns recursos de água turva. E eu acho que até a plataforma que você põe lá em cima, você pode ter a coisa de você, o equipamento de descida de Rapel, o rapel, que você já cai na água. Isso lá na Selva. Os kits, Guerra Selva. Guerra Selva tem. Então são umas coisas assim. Aqui, eu acho que é coisa que só pode enriquecer a defesa de um trabalho para quem não vai na engenharia. Eu sou militar, eu trabalho no colégio também, então vamos ali do lado. Então tem algumas coisas que assim, que a gente acaba falando mais de causa, sociedade. A singularidade, essa racionalidade excessiva dos projetos militares acaba acontecendo. E é muito difícil de você quebrar porque às vezes você tem uma padronização que acontece Brasil afora. Outros, depois você tem que fazer 3D, né? Componente barato. Barato pesa mais do que o bonito normalmente. Então são projetos assim que você tem que otimizar ao máximo em termos de custo, né? E aí em termos da funcionalidade, ou da intensidade de encalimento, que acho que isso está muito redondinho e resolvido. A única coisa com relação aos acessos e fluxos, eu inverteria só porque colocou a setinha da entrada dos caminhões e tudo, ele entrando pelo corpo da guarda, ali acima, né? Saindo por aqui, mas aí você faz isso na contramão, né? Então, se o caminhão vem pela curva que tem caixa, porque tem caminhão que vem por ali, vem pela Tamandaré e entra lá, que agora tem o sinal, ele faz a volta naturalmente e sai na Presidente Vargas da mão dele. Eu acho que isso gera menos confusão com a rotatória. É a inversão dessa entrada. E a guarita que você tem lá de acesso a veículo, você pode ter aqui, repetir ela aqui, que você tem esse controle de entrada e saída, né? O pátio central, os edifícios ao redor desse pátio, a parte de solenidade, a parte de instrução militar, de coisa que acontece sempre ali. Eu achei muito bacana aquela coisa de você cobrir, criar aquele ideia de assistência, né, a essas formaturas e tudo, porque você tem algumas demonstrações, mas tem uma parte de formatura dessas turmas, tem uma assistência de público, que essas coisas acontecem durante o dia, normalmente de manhã, e aí a gente sofre com o sol.
E aí o pátio é sempre muito árido, então achei bacana. Aquela, não é nenhuma circulação que você tem, a exploração da tua sala do pavilhão do comando, principalmente do pavimento superior, assim, é um salão nobre ali, que tem uma galeria dos ex-comandantes, então aquele alargamento, ali você não precisa dizer que eu tenho uma circulação, porque a gente chega e esse eixo central distribui, né? Então eu tenho, aquilo dá acesso a uma sala de reuniões, que eu tenho que é um salão nobre, eu tenho essa grande sala, né, que distribui esses ambientes, que é onde acontece o coquetel e tal, tem uma copinha de apoio que vai ter, tá ali, e uma antessala para o gabinete de comando, né, que tem essa filtragem e o resto está ali embaixo, e isso está demonstrado. E aí, aquilo que ele falou, ele pode ser até um pouquinho mais imponente, mais encorpado, que isso gera nessa, você tem um pé direito duplo, trabalhar com o menino daquelas salas, ou se eu tenho um pé direito mais alçado ao auditório, né, eu posso trabalhar dois pavimentos do lado de lá, para as salas administrativas, e aí tem embaixo tem banco e tudo, e o comando, essas coisas que acontecem dentro do pavimento de comando. E talvez você falasse só o que acontece, né? Porque o detalhamento dos outros blocos, a planta e tudo, pode até você detalhou o papel de comando, detalhou lá atrás, mas fala assim, olha, a gente tem são alojamentos, alojamento e rancho e enfermaria, né? Então assim, os alojamentos estão do lado de cá, para cá eu tenho rancho e enfermaria, né? E alguma coisa assim é como acontece. O plano de ocupação com plano as de áreas ocupação, está assim, no vai. projeto plotado. Tá lá. Deixa eu dar lá. Mas Isso, olha, aquela saída que sai, que é onde tem a ambulância que faz suporte, aquela saída direta ali do lado da sala médica, talvez uma sala de primeiro socorro, não são pequenos detalhes. Mas eu acho assim, que você traz muito claramente uma informação para quem desconhece esse tipo de atividade, né? Depois eu achei que faltava alguma coisa de terra mesmo, e aquilo aparece nessa implantação final, que o próprio parte de manobra já tinha dado, mas você acontece de subir, descer. Aqui tem já bastante tempo o treinamento dessas tropas para ir para o 20º SCD. acontece no 20, já aconteceu já em Tamana, já foi gente daqui para o Sudão, para lá em Angola, então sempre pode ter um treinamento desses pelotões, que às vezes acontece lá em cima. E acho que está muito explicado essa parte técnica construtiva também, acho que da caixa d'água fantástico, porque não fica um volume gratuito e normalmente é um volume muito grande, né? Até por essa relação dessa piscina enorme que tem que ter e tudo. E aí essa exploração de como a coisa acontece. E trazer isso, né? E ele está muito aberto, mostrando, quem está passando está vendo coisa acontecendo, evidente, quebra um pouco essa coisa de o papel um lugar completamente inacessível e proibido, né? Não, é mais permeável. Dá suporte não amiga, né? É muito mais permeável do que as pessoas que estão de fora imaginam. Né? Eu acho isso daí, assim, as pessoas têm uma dificuldade imensa, então você vai ter mais participante até do que normalmente, mas eu gostei muito. Agora, é rígido, assim, alguns aspectos em termos da arquitetura, e é difícil usar. Né? Mesmo quem fez, a gente pega Niemeyer fez para aquela de Brasília. Então tem, acho que a forma do ginásio ficou bacana, trabalhar, sair um pouco, mas mesmo acaba sendo um grande bloco, tem essa coisa de uma distribuição mais linear, e aí são pavilhões, e no final tem que ser baratinho. Então. Bom, o Daniel é essa pessoa totalmente, mas eu queria só dizer o seguinte. Pelo histórico do Daniel, ele tem envolvimento com o que faz, não é só pela questão do exército, ele se envolve com o que ele faz, que é um lado muito positivo dele.
comportamento extremamente respeitoso, extremamente organizado, hierarquizado, sabe trabalhar. Isso, eu estou dizendo, Daniel, porque isso vai servir para a tua vida profissional. Aquela imagem poética do arquiteto largado, relaxado, né? Isso é passado no mundo especializado, no mundo organizado, principalmente pela premência do tempo. Um comportamento como o seu é extremamente desejado. Então, eu digo parabéns, né? Por isso, talvez até o Exército tenha contribuído para isso, para você, né? Se fez isso, muito bom, sabe? Porque no fundo, até o ponto que eu sabia, o Exército tinha esse objetivo, pelo menos na minha época, ou nas épocas anteriores, o objetivo de fazer a formação do jovem, a formação integral do jovem. Né? Bom, esse é um aspecto. Minha relação com as coisas militares, elas têm dois lados. Um lado muito negativo e outro, um lado positivo, razoavelmente positivo. O lado negativo foram os reveses pelos quais eu passei na minha vida. Como o Exército, eu fiquei preso, jovem, a discussão da ligação unida, essa coisa, eu fiquei preso exatamente no lugar onde me dá alguma alegria, que é o GECAM. Minha filha hoje é uma oficial médica do Exército, coisa que eu não imaginava nessa vida. Então são os dois lados. Hoje o que é de bom, que ameniza um pouco, é o fato dela estar lá e apaixonada pelo Exército, eu não consigo entender mais. Desejo de tudo. Mas essa é a minha relação com o Exército, de amor e ódio. Bem, com relação ao projeto especificamente, os pontos positivos dessa proposta é o entendimento da hierarquização e a qualidade do seu edifício de treinamento. Tem uma qualidade naquele domo ali, tem uma qualidade no conjunto daquela obra, que é claro que não se repete no resto, não vou nem criticar o resto. Desde que fez corretas análise, uma correta crítica, né? A questão do auditório está mais do que definida, está correta. Né? Agora, tudo isso, na verdade, quando ele veio orientar, eu falei, olha, muita coisa com você, eu queria projetar todos eles. Totalmente desnecessário, porque eles seguem um padrão. Eu falei, basta que você faça essa unidade de treinamento, é suficiente. Ali tem um lugar onde você pode explorar muito do ponto de vista arquitetônico, né? Mas ele insistiu em fazer o corpo do prédio principal, porque a implantação dele tinha essa relação com esse eixo aqui das avenidas, né? E eu achei interessante, não? Mas realmente o resultado plástico do edifício principal está muito distante do resultado plástico do seu edifício de treinamento. A posição, solução arquitetônica, a solução estrutural, tudo isso. É um edifício que permitiu ali você demonstrar uma habilidade na composição arquitetônica que não aparece. Mas demonstra para nós que você está habilitado, toda tranquilidade de assinar embaixo e dizer, olha, Daniel, vá trabalhar, vá produzir como arquiteto. Que seja bem-vindo ao mundo da Só um último detalhe, não existe essa mulherada que está aí mesmo. Eu tenho uma amiga minha que ela fez curso de paraquedismo, não oficialmente, mas PQD, não é permitido até ali, entendeu? Que a maioria, principalmente o pessoal que entra no temporário e depois ainda não tem, mas é um negócio que eu acho que é por muito pouco tempo.
estão acabando se desenvolvendo, assim, para que eles não conheçam um monte, tanto que lá tinham algumas inclusive com resultados relativamente expressivos. A parte da orientação e essas missões, mas gente, então daqui a pouco aumenta a capacidade. Aviadoras também, na base aérea tem muita opção. Porque isso daí acaba você abrindo a possibilidade de determinados cursos, você ter gente de forças, das outras forças fazendo os cursos também, né? Então não é possível que daqui a pouco tem. Ainda ali no pavilhão de comando, porque a parte de fazer o curso lá atrás, você não tem. Você pode ter um vestiário menor, mas eu acho que tem que ser independente, inclusive, de oficiais que têm um serviço público, né? E aqui no pavilhão de comando também não tinha, né, separado o feminino. Mas aí a parte administrativa é independente. Você pode ter um corpo feminino que trabalha no quartel, até a parte médica tem muita mulher que está em inscrição na médica do quartel. Que aí eu acho que isso eu senti um pouquinho só de falta, de você ter esse apoio do alojamento,